Olá, boa tarde. Eu sou o Claudio Segura, diretor de Relações Acadêmicas da ABINC, e hoje eu trago aqui para o nosso podcast o Carlos Galuzzo, diretor comercial para a América Latina da Fibocom. Correto. Prazer ter você aqui, Carlos. E a gente estava batendo papo agora sobre tecnologia forte em 4G e 5G. Inspirou, falei, bom, vamos sentar para conversar, né? Me conta um pouquinho da história, eu quero entender um pouquinho dessa história da Fibocom aqui no Brasil. Perfeito, Claudir. Prazer estar aqui, boa tarde, prazer estar aqui com você, com a audiência. Falando um pouquinho da Fibocom Wireless, a Fibocom é uma empresa fabricante de modems celular, cobrindo diversas tecnologias. Eu estava pulando aqui falando em 5G. Então, uma das tecnologias 5G, 4G, a gente tem soluções em 3, 2G, produtos que até trazem capacidade computacional para dentro de um módulo celular. Isso oferece além da questão da conectividade, numa aplicação de IoT, a gente consegue também trazer a capacidade de integrar a solução de hardware e software do cliente dentro do nosso produto. Porque também tem uma coisa, né? O mercado tem uma mania muito ainda recorrente de falar que 4G e 5G é só para telefonia e ponto final, né? Exatamente. Então, você, pelo que a gente estava conversando, você tem soluções embarcadas, integradas com 4G e 5G, que vem a trazer uma grande diferença para o mercado, né? E dentro dessa brincadeira toda, a gente falava de algumas verticais. Perfeito. E você me falou de FWA e 5G. Explica um pouquinho isso daí para a gente. Excelente, é uma boa pergunta. Bom, dentro do universo de aplicações que a gente consegue cobrir usando as nossas tecnologias, a gente consegue desde do sensoriamento IoT, desde um sensor usando uma rede Narrowband IoT, passando por meios de pagamento, maquininhas de cartão de crédito, as moderninhas, aquelas maquininhas que utilizam conectividade celular, passando por PCs conectados. O FWA é uma dessas aplicações, uma dessas possibilidades que a gente consegue habilitar com o 5G, com a nossa tecnologia. O que é o FWA? Né? A tradução, o significado do FWA é Fixed Wireless Access. E a gente consegue habilitar uma conexão de altíssima velocidade através da rede celular. É como se a gente tivesse uma fibra sem fio. Essa é a melhor analogia que a gente consegue fazer. Uma das analogias que eu consigo imaginar, por exemplo, aquele jornalista que está no campo e precisa mandar material para o ar e não tem conexão. Ele tem um 4G, 5G que vai resolver o problema dele. Ele resolve o problema dele, com certeza. Até com questão de redundância de redes, a capacidade de agregar portadoras para você aumentar a sua velocidade. Mas o FWA ele vem para a vida vem para dentro da casa das pessoas. Esse é o grande. Eu diria que hoje, dentro do 5G, é a aplicação que mais se diferencia em relação às outras. E aí você me falou alguma coisa de modem de fibra sem fibra. É isso? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, esse conceito do FWA que se fortalece com o 5G é trazer, habilitar uma tecnologia que permita alcançar velocidades que até então a gente conseguia só com a fibra. Entendi. Existem N desafios em relação a custo, a infraestrutura de rede, que isso depende de fatores que cobrem todo o ecossistema envolvido aí na habilitar esse tipo de solução. Mas hoje a gente tem o hardware, a gente tem diversos parceiros aqui no Brasil já entregando equipamentos com a nossa tecnologia, com o nosso 5G, atendendo diversas verticais, desde, como eu falei, o residencial. Isso é uma realidade. A gente já tem hoje roteadores 5G na casa das pessoas com a nossa tecnologia. Aproveita então, já me diz, aplicações que a Fibocom está entregando. Excelente. Bom, aplicações, já citado o FWA, a gente tem a Fibocom é muito forte no segmento de PCs conectados, ela é uma das líderes nesse segmento.
No Brasil não é um segmento não é tão popular o laptop conectado, mas nos Estados Unidos você compra isso na loja, você coloca isso como um opcional. Esse é um dos pontos fortes do nosso portfólio. Na área de meios de pagamento, a gente é muito forte no segmento de meios de pagamento. Eu diria que mais da metade das maquininhas de cartão de crédito que a gente utiliza hoje no mercado utilizam modems da Fibocom. E na área industrial, na área de cidades inteligentes, então, gateways inteligentes, a gente tem uma entrega muito, muito forte nesses segmentos. Então, pelo que você me diz, você, além de entregar para a empresa, para a indústria que precisa dessa solução, você também consegue atender integradores. Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente tem um trabalho muito forte. Como nós somos habilitadores, nós temos o nosso hardware, ele habilita o desenvolvimento de equipamentos. Tá? Então, nós podemos enxergar os integradores como os desenvolvedores desses equipamentos. Então, ele integra um hardware, né, a um equipamento, o nosso hardware, a nossa solução. E também conseguimos habilitar integradores com equipamentos dos nossos parceiros. Sim, entendi. Sejam os nacionais, sejam os internacionais. Entendi. Agora, vamos lá. A gente sabe que o brasileiro, a indústria brasileira, de uma grande forma, ela é bem tradicional e às vezes meio avessa a adotar novas tecnologias. E eu falo que a gente precisa andar um pouco mais rápido, né? Sem dúvida. E a tecnologia traz essa velocidade. Só que a gente sabe muito bem que aí no mercado você tem empresas que ainda dependem de 2G e 3G para poder rodar suas aplicações, seus monitoramentos, as suas auditorias. Aí vem aquela pergunta meio espinhosa. O que você me recomenda se eu estou com 2G e 3G? Chora? Não, pelo contrário. Na verdade, assim, a minha recomendação, se você tiver com essa dúvida, já passou do tempo da gente sentar e conversar sobre novas tecnologias 4 e 5G, até porque muitas dessas soluções que a gente oferece, eles não deixam de oferecer um suporte às tecnologias já existentes, o legado 2 e 3G. Mas, assim, os nossos clientes hoje já enfrentam alguns desafios em relação à cobertura dessas tecnologias legado. Que a gente já sabe que vai apagar daqui a pouco. E que logo vão morrer, a gente sabe disso, é uma realidade, né, global. E não é só do ponto de vista da cobertura da operadora, mas até de fornecimento de hardware, de chipset para isso. Então a gente já não tem perspectiva nenhuma em desenvolver produtos que sejam puramente 2 e 3G. Isso já não existe no na nossa abordagem com os nossos clientes. Até porque, comercialmente, a viabilidade do 4G hoje é uma realidade. Então, a gente não deixa nada a desejar em relação a custo num produto 4G com o que a gente tinha, por exemplo, com o produto 2G e com relação ao 3G. Hoje é até mais barato o 4G do que era o 3G. O que acaba sendo a solução do que já estava meio que parado. Né? Exatamente, exatamente. Então, nesses últimos 3 anos, a gente teve uma evolução muito, muito grande em relação a opções de produtos e redução de custo. A gente enxergou assim, uma redução ano a ano, vem observando essa redução ano a ano em relação ao 4G, principalmente. Olha, Carlos, eu fico super feliz de saber que a gente tem empresas parceiras da BINC hoje trazendo soluções integradoras para o mercado que vão trazer uma velocidade maior do que a gente já tinha. E mais do que isso, qualidade, que é o que a gente está precisando no país. Né? Exatamente. Eu queria te agradecer demais pelo bate-papo, pela tua disponibilidade de tempo e convidar vocês a assistir de novo esse podcast e os outros que estão lá no nosso conteúdo. Não deixem de assistir e acompanhar o nosso canal lá da BINC, tá bom? Vejo vocês depois. Até mais.